Hoje a gente vai ler Mateus 19, Jesus e as crianças. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Aqui ele fala assim, é a mesma coisa que ele fala um pouco antes em Mateus, que na parábola da ovelha ele fala quase a mesma coisa, que ele fala, ó, que as pessoas para quem o reino dos céus pertence são semelhantes a elas. No caso, ele está falando da humildade da criança, da pureza de coração. Então, ele fala que eles tinham que entender aquela pureza, aquela humildade, como uma característica que era das pessoas, dos adultos também, lógico, de quem o céu pertence. Então, ele estava dizendo que era para deixar as crianças irem ali para ele orar por elas. Que naquela época era outro tipo de visão, né? Era a sociedade ali, não dava muita importância, no caso, para criança. Eles queriam que as pessoas, assim, mais importantes ali da sociedade viessem até Jesus, né? Que tinha muita gente querendo chegar. Então, Jesus, ele dá esse exemplo para mostrar que tanto as crianças quanto as pessoas que eram humildes e puras como elas, né? Deveriam sim ter ali um convívio ali para poder chegar perto dele, ele orar por elas e mostrar que o reino dos céus era de pessoas assim. Então é isso que ele dá o exemplo para os discípulos. A continuação aqui é o jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter minha vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui o jovem rico ele foi perguntar para Jesus como é que ele entrava na vida eterna e o que ele fazia de bom. Aí no caso aqui Jesus ele já dá uma resposta assim, ó, que ele quer dizer assim que não tem um merecimento, não tem nada de bom que a gente consiga fazer para a gente merecer a vida eterna. No caso, a gente já sabe que a vida eterna a gente recebe a salvação pela nossa crença em Jesus Cristo. Então, como o único e suficiente Salvador. Isso já a gente recebe a salvação por aí. Não tem nada que a gente consiga fazer que Deus fala: Nossa, isso é muito bom, você vai receber agora a sua vida eterna. Então, ele quis dizer que bom somente Deus, a gente não é bom. Então, ele fala que a gente tem que obedecer os mandamentos. No caso, os mandamentos não é que era algo bom que a gente fazia, era uma regra que a gente tinha que seguir. Então, e continua assim: disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá à venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Nesse caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui, ele estava falando que, no caso, ele falou pro jovem vender tudo. O que que era? Ele estava testando esse jovem, na verdade, para ver se esse jovem tinha apego. Porque quem era o rei desse jovem? Muitas vezes Deus fala, né, na Bíblia sobre quem é o seu Deus. É o dinheiro? É Deus? O que que é o seu Deus? E se ele tinha tanto medo assim de perder as riquezas dele, ficou claro ali na hora que o Deus desse jovem era o dinheiro. E Jesus, a gente sabe que ele via o pensamento e o sentimento das pessoas. Então, provavelmente essa pergunta foi de algo que ele já sabia. Ele já sabia que esse jovem não teria coragem de fazer isso. Muito provavelmente, às vezes, se esse jovem falasse que ia seguir ele não ia deixar realmente ele vender tudo, entendeu? Porque tinha muitas pessoas ricas que ajudavam o ministério de Jesus e ele nunca falou: venda tudo e dê tudo no reino aqui, no ministério, para ajudar o reino. A gente não vê ele falar isso em muitas situações. Muito provavelmente ele tinha já percebido que esse jovem, assim, ele tinha o Deus dele como o próprio dinheiro mesmo. Então ele fala isso para os discípulos,
que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Na época, eu dei uma pesquisada e não tinha nenhuma porta que chamava agulha na época de Jesus. Foi feito muito depois aquilo que fala que era uma porta que o camelo tinha que abaixar para passar. Então, essas portas chamadas agulhas não tinha na época de Jesus. Então, acho que ele estava meio que fazendo fazendo uma comparação absurda mesmo, para os discípulos entenderem que era difícil uma pessoa que tinha o dinheiro como seu rei, seu Deus, conseguir entrar no reino dos céus, porque ele estava com os valores ali invertidos, né? Então, aqui fala assim, ó, que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, porque os discípulos ficam meio perplexos e perguntam, nesse caso, quem pode então ser salvo, né? Então Jesus fala isso, que ele fala que quem salva as pessoas, quem torna possível, é Deus. Então fala que para o homem não importa o que ele faça, a graça já é dada por Deus. Isso lá na frente Paulo deixa bem claro também, que pelo homem em si a gente não consegue fazer algo que nos faça assim ser salvos. Só pela misericórdia de Deus a gente é salvo. Então a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. É isso que ele está querendo dizer aqui. Que por Deus tudo é possível. E só ele que ia salvar. Então Pedro lhe responde: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? E Jesus lhes disse: Digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiveram deixado suas casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Aqui ele está falando que Pedro ele fica preocupado, né? Porque ele fala, e nós, né? Estamos aqui, deixamos tudo para trás para seguir o Senhor, como é que vai ser? Que já que era Deus que ia dar a salvação, ele ficou preocupado. Então Jesus fala que no caso, eles estavam fazendo um papel importante ali de propagar o reino, eles deixaram as famílias para fazer isso, pai, mãe, deixaram as casas, tudo que eles tinham para seguir Jesus ali e ir fazendo o que Jesus tinha mandado. Então ele estava falando que eles iam sim herdar na vida eterna 100 vezes mais. Contudo, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Aqui ele estava já explicando uma coisa que ele fala mais para frente, no próximo capítulo, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Porque muito provavelmente os discípulos não entenderam o que ele estava querendo dizer com isso, né? Então, ele explica depois. Mas essa parte de muitos serão os primeiros serão os últimos, ele quer dizer assim, que às vezes Deus chamava umas pessoas para trabalhar pelo reino, né, propagar o evangelho, tudo, e essas pessoas começavam bem e depois não tinham uma continuidade. Então, seriam os primeiros, seriam os últimos, no caso. E os últimos seriam os primeiros, por exemplo, às vezes, uma pessoa que estava ali e não estava ajudando em nada, mas de repente ele vem e começa a ajudar, a recompensa de Deus é a mesma, independente se ela começou primeiro ou se ela começou depois. A recompensa de Deus para quem está fazendo o trabalho para ele é a mesma. Então, isso que ele está querendo dizer. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. É que ele explica melhor depois na parábola, mas é bem isso, tipo, ele estava querendo dizer que essa recompensa é para todos, não importa se ele começou antes ou se ele começou a ajudar depois, entendeu? A recompensa ia ser a mesma. Aqui ele deixou claro, tipo, que colocando Deus em primeiro lugar, você tem a sua recompensa, você tem a sua salvação, mas é pela graça dele, não é algo que a gente consiga fazer para ter, né? Não tem nada que a gente consiga fazer para ter essa salvação. É pela graça de Deus que a gente tem. É isso que ele estava explicando. Porém, ele deixa claro também que quem tem outros deuses, essa salvação é muito difícil, como o camelo passar no buraco da agulha, igual ele falou. No caso ali, era o deus do moço era o dinheiro, mas qual deus às vezes a gente coloca na frente? Tem pessoas que seguem outros deuses mesmo, que é outras crenças em outros seres, né? Também, essa pessoa também tem outros deuses no lugar do Deus nosso mesmo. Então tem que ver isso. Se a gente não, às vezes não tá colocando sem querer, às vezes até, né? Ou por querer mesmo,
um Deus na frente do nosso. E isso é muito perigoso, porque ele fala que daí essa pessoa não entra no reino dos céus. Leia também para ver se você entende da mesma maneira que eu. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.